Olá, irmãos, eu sou o pastor Marcos Paulo Genini, pastor da Assembleia de Deus Missão, aqui em Bragança Paulista, São Paulo. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso pastor presidente é o Dr. Edivaldo Florencio da Silva, e nesse momento nós estamos aqui reunidos aqui no templo para gravar um pequeno vídeo, um pequeno esclarecimento para a Igreja de Jesus. Hoje está surgindo uma dúvida até no nosso meio pentecostal, se a Igreja de Jesus passará pela grande tribulação. Há muitos teólogos aí na internet pregando, dizendo que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. E essa pergunta tem permeado, a mente de nossos irmãos. E eu quero responder à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, porque a primeira regra da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a Bíblia ela tem a resposta para todas as nossas perguntas, nossos questionamentos. Mas eu não posso deixar de fazer uma oração nesse momento, Eu quero orar com você agora, nesse momento aí, na sua casa mesmo, onde você se encontra. E logo após a oração nós iremos passar uma pequena vinheta e depois estarei trazendo uma breve palavra sobre a igreja passará pela grande tribulação, quem será o anticristo, de que tribo ele poderá surgir, o falso profeta, quem será ele, quem é o dragão, Esses questionamentos nós queremos responder aos irmãos em poucos minutos. Eu tenho certeza que você será edificado e abençoado com esse estudo. Vamos orar comigo agora. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui estamos na tua casa, na tua presença. Estamos aqui porque nós te amamos, amamos a tua palavra e amamos a tua obra. E nesse momento eu lhe peço que o Senhor venha abençoar esse momento de esclarecimento da tua palavra, Senhor. Há uma confusão no nosso meio pentecostal, há uma confusão no meio dos nossos irmãos. Senhor, se a tua noiva, a tua igreja passará pela grande tribulação e se ela conhecerá o anticristo. E nesse momento nós estamos aqui para esclarecer o Senhor, à luz da tua palavra. Espírito Santo, nos ensina, nos ajuda, nos orienta nesse momento a trazer a luz das Escrituras e trazer aos irmãos o esclarecimento que venha, Senhor, trazer uma edificação e não uma confusão, porque a tua palavra diz que o Senhor não é um Deus de confusão. Senhor Jesus, eu oro e lhe peço no teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Logo após a vinheta estarei falando sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento da igreja, em poucas palavras, o anticristo, o falso profeta, o dragão e também alguns outros pormenores aí relacionados aí, se a igreja passará pela grande tribulação. Aguardo você logo após a vinheta.
Amém, meus irmãos. Acabamos de assistir a vinheta e chegou o momento de nós esclarecermos aos irmãos, à igreja, se realmente a igreja passará pela grande tribulação, né? Como eu mencionei, até no nosso meio evangélico, nosso meio pentecostal, pastores já acreditando e crendo, pregando, ensinando a igreja que ela passará pela grande tribulação. Então nós queremos tirar essas dúvidas dos irmãos em poucos minutos. Prometo não ser enfadonho, mas também não posso deixar de ler a palavra de Deus. Vamos para a Escritura. Primeiro livro de Timóteo, primeira carta pastoral a Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e versículo 1 e versículo 2 para a nossa meditação. Está escrito assim: antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, os que acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém, meus irmãos. Está aqui um texto escrito pelo apóstolo Paulo, um dos maiores bandeirantes do Evangelho, escrevendo a Timóteo, recomendando o pastor Timóteo da igreja de Éfeso a orar pelos governantes, por aqueles que estão em eminência, por aqueles que são os mandatários dos países, dos estados, da cidade. É uma obrigação da igreja orar pelos governantes. Quem tem assistido aqui os meus cultos online tem contemplado que eu tenho orado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e também tenho orado pelo prefeito da nossa cidade, o Jesus Chedid. É a nossa obrigação, é o nosso dever orar pelos governantes. E a pergunta, que eu deixo aí no ar para aqueles que crêem que a igreja passará pela grande tribulação é se a igreja e os obreiros eles irão orar pelo anticristo. Na grande tribulação, o anticristo ele será o líder mundial, o governante mundial e também o ditador mundial, que pode surgir a qualquer momento. Não sabemos, mas uma coisa nós temos certeza: a igreja ela não conhecerá o anticristo. A igreja ela não passará pela grande tribulação. E a pergunta que eu faço e deixo aí permeando a mente aí dos ouvintes, daqueles que crêem que a igreja passará pela grande tribulação, é se eles vão orar pelo anticristo, porque a Bíblia manda nós orarmos pelos governantes, pelos reis, por aqueles que estão em eminência. É o nosso dever orar pelas autoridades, E o anticristo, a Bíblia diz que ele é a besta que sobe do abismo, ele vem da eficácia de Satanás, ele é o filho da perdição, ele é a encarnação do próprio diabo. E aí, os pastores que creem que a igreja passará pela grande tribulação estarão orando pelo anticristo, pela encarnação do diabo na terra, Por isso que nós, assembleanos e dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, milenistas, nós cremos que a igreja ela não passará pela grande tribulação, ela será tirada. Por vários motivos nós temos a convicção que a igreja não conhecerá o anticristo. Primeiro, antes de Deus enviar o dilúvio na terra, Deus tirou Enoque, Deus arrebatou Enoque vivo para o céu. Antes de Deus enviar o dilúvio sobre a terra,
Deus também protegeu Noé e a sua família, e também aqueles que crescem na sua mensagem, porém todos rejeitaram a mensagem de Noé. Então, antes de Deus enviar, aquele dilúvio, que inundou aí o mundo inteiro, 5 continentes, Deus tirou Noé daquele mundo, colocando numa gigantesca arca, juntamente com os animais. Terceiro, antes de Deus enviar fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, Deus resgatou Ló e a sua família daquela cidade. Olha a proteção de Deus em relação ao seu povo, em relação aos seus escolhidos. Então não tem base nós cremos que a igreja passa ou passará pela grande tribulação. Outra questão que nós vemos também: Deus enviou as 10 pragas no Egito, ali para ferir Faraó e todos os primogênitos do Egito. E nós vimos que o povo de Deus estava na terra de Gósen, as 12 tribos, e eles foram protegidos por Deus naquele momento de juízo divino, no momento que Deus estava exercendo a sua justiça. Deus protegeu o seu povo na terra de Gósen. Vemos também no episódio do Mar Vermelho que Deus tirou o seu povo do Egito, e quando chegou diante do Mar Vermelho, Moisés, ele intercedeu a Deus, estendeu o seu cajado, e a Bíblia diz em Êxodo capítulo 15 que pelos sopros das narinas de Deus as águas se abriram, e o povo de Israel passou a seco no Mar Vermelho. Só que quando o povo passou a seco, Faraó estava vindo atrás com seus carros de guerras, com seus soldados. Faraó estava disposto a aniquilar o povo de Deus. E o que Deus fez? Deus mandou Moisés estender o cajado nas águas, e diz a Bíblia, que eles morreram no Mar Vermelho. E se não me falha a memória, se não é no Salmo 115, que diz que Faraó morreu no Mar Vermelho. Então Deus sempre protegeu o seu povo em meio às calamidades. Nós vemos também que havia uma corrupção generalizada da parte das 10 tribos de Israel, mas antes de Deus levar aquele povo cativo na Síria, Deus arrebatou Elias vivo para o céu. Elias foi arrebatado vivo para o céu. Então não tem base dizer que a igreja ela passará pela grande tribulação. Jesus já sofreu nessa terra, derramou o seu último sangue lá na cruz, por amor à sua igreja, por amor aos seus eleitos, e agora vai deixar a sua igreja ser massacrada, ser perseguida, ser atacada pelo anticristo, não tem base bíblica. Eu não creio nessa visão teológica, sou assembleano, ortodoxo, creio de acordo com o que está na Escritura. Muitos defendem as ideias dos reformadores, as ideias de Agostinho, bispo de Hipona, que foi aí no 4º século, o apóstolo Paulo da Idade Média, considerado aí um grande filósofo. E Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, e logo após Agostinho ter escrito esse livro, começou-se a mudar-se os pensamentos da igreja, e já vem então o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Então foi minando essa ideia aí de um milênio literal, essa ideia de um arrebatamento, essa ideia de grande tribulação, que o Apocalipse ele é um livro literal. Na verdade, o livro do Apocalipse ele é literal, ele é simbólico, ele é figurativo, mas os amilenistas
defensores aí da corrente de Santo Agostinho, eles creem que o Apocalipse ele é totalmente simbólico, né? Tudo é simbólico. E eles creem também que as promessas de Israel se cumprem à igreja. Eles não creem que Deus tem dois povos. Somente nós, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas, cremos que Deus tem dois povos, Israel e igreja, né? Deus tem dois povos. Para os amilenistas, pós-tribulacionistas, para os demais teólogos e defensores que a igreja passa pela grande tribulação, eles aplicam as promessas de Israel para a igreja e não tem base bíblica. Eles dizem que Israel que a igreja é o Israel de Deus, né? Isso não tem base bíblica, né? Porque Israel, Israel, igreja, igreja. Quem ficaria felicíssimo, né, em concordar que Israel, que a igreja é o Israel de Deus, são os muçulmanos. Os muçulmanos ficariam felicíssimos, né, e tirariam o chapéu para os teólogos aí que dizem que a igreja é o Israel de Deus, porque os muçulmanos, o que eles mais querem é aniquilar Israel do mapa do Oriente Médio. Todos nós conhecemos a história aí da guerra israelense, a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur e todas as guerras aí que ocorreu em Israel, e o objetivo era aniquilar Israel do mapa ali do Oriente Médio, né? Israel nasceu em 14 de maio de 1948, atestando, né, as promessas que o Senhor fez a Abraão, que seria uma promessa eterna, que o seu povo jamais seria aniquilado, né? Porém, os demais teólogos que não são dispensacionalistas, eles creem que as promessas de Israel se cumprem à igreja, né? Vamos para um outro motivo, uma outra questão, por que nós, dispensacionalistas, não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Vamos lá. Vamos para o livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Nós vemos ali João exilado na ilha de Patmos. João contempla o Cristo glorificado. João capítulo 2, Apocalipse capítulo 2 e 3, nós vemos ali o Senhor Jesus mandando João escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia. Então nós vemos ali o tratamento de Deus com a igreja, Apocalipse 2 e 3. Apocalipse 4 e 5, nós vemos ali João falando do céu. João foi até arrebatado do céu, né? Nós vemos ali que o Senhor Jesus olhou para João: João, sobe cá. E João foi arrebatado ao céu, né? Isso também é uma tipologia que a igreja não passará pela grande tribulação, porque logo após o capítulo 4 e 5, nós vamos ver ali o período sombrio da grande tribulação. Então também isso dá uma tese, uma base bíblica, que a igreja não passará pela grande tribulação, quando o Senhor arrebata João para o céu e mostra, né, o desfecho final aí da história da humanidade, que seria o período sombrio da grande tribulação. Apocalipse 4 e 5, nós não encontramos o nome igreja, porém nós vimos ali 24 anciãos nos céus, nós vemos ali os 4 animais, nós vemos ali Cristo glorificado, nós vemos ali os 24 anciãos tirando as coroas e dando glórias para quem está no trono, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, porque compraste povos, raça, tribo, línguas, povos e nações. Então nós vemos ali que a igreja se encontra no céu, embora a palavra igreja não apareça em Apocalipse 4 e 5. Mas entendemos que a igreja está no céu, porque os 24 anciãos são os representantes da igreja do Antigo e do Novo Testamento, né? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, 24 anciãos, representando então aí os dois povos, tirando as coroas e dando glória para quem está no trono, e a igreja juntamente com Cristo. Apocalipse capítulo 6 até o Apocalipse capítulo 18, findando aí, chegando em comecinho de Apocalipse 19, nós vemos aí que a igreja não aparece
no livro de revelação do Apocalipse. Nós vemos ali o tratamento ali de Deus com Israel e com os desviados da igreja. Apocalipse 6 e 2, nós vemos ali, que um cavaleiro com um cavalo branco, aquele cavaleiro nós entendemos que seja o anticristo, e temos base bíblica para dizer que ele possivelmente seja o anticristo. Porém, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, nós vamos ver o segundo cavaleiro também montado num cavalo branco, Porém, há uma diferença muito grande dos dois cavaleiros, Apocalipse 6 e 2 e Apocalipse 19. Eu estou aqui com o meu livro Escatologia Descomplicada e eu quero estar aqui na página 87 e explicar para os irmãos a diferença dos dois cavaleiros, Apocalipse 6 e 2 e Apocalipse 19. Amém? Vamos lá. Página 86, Apocalipse 6 e 2. O primeiro é visto na terra, Apocalipse 6 e 2. O segundo, ele é visto no céu. O primeiro tinha um arco, o segundo tinha uma espada aguda que saía da sua boca. O primeiro é o anticristo, o segundo é Jesus Cristo. O primeiro recebeu uma coroa, A Bíblia diz que foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Mas isso não significa que ele é vencedor. O segundo, que é Jesus, Apocalipse 19, trazia muitos diademas. O primeiro é visto sozinho, o segundo é visto acompanhado de um exército, que nós entendemos que é a igreja acompanhando Cristo, vindo com milhares dos seus santos para livrar Israel do Armagedon. O primeiro fala de um cavalo, o segundo fala de muitos cavalos. Então o primeiro cavaleiro do Apocalipse 6 e 2 é o anticristo. E o segundo cavaleiro de Apocalipse 19, ele é Jesus Cristo. O primeiro, ele é anônimo, não tem nome. O segundo tem 5 nomes: fiel, verdadeiro, palavra de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então nós vemos aí, irmãos, que Apocalipse 6 já começa a falar da grande tribulação. Apocalipse 7, nós vemos mártires na glória, Então de Apocalipse 6, Apocalipse 18, nós vamos encontrar o cálice da ira de Deus, que é o período sombrio da grande tribulação, o período de 7 anos. A igreja não se encontra mais aqui na terra, ela estará no céu nas bodas do Cordeiro. 7 anos de bodas do Cordeiro. Por que 7 anos? Porque na cultura judaica o casamento durava 7 dias, baseado lá no casamento de Jacó com Leia, com Raquel, durou 7 dias. E na Bíblia um dia equivale um ano. Se na Bíblia um dia equivale um ano, se são 7 anos de grande tribulação, são 7 anos de bodas do Cordeiro no céu, onde a igreja estará com Cristo e será o casamento de Cristo com a sua igreja. Amém, meus irmãos? Tudo tranquilo aí, compreendido? Mas vamos lá. De que tribo o anticristo poderá surgir? Há muitas suposições teológicas, Muitas suposições. Alguns acreditam que ele pode ser muçulmano, outros acreditam que ele pode ser europeu, gentil. Particularmente, como eu carrego a Bíblia como regra de interpretação da hermenêutica, eu creio particularmente, e não só eu, mas também Irineu, teólogo do segundo século, da era cristã, que o anticristo possivelmente ele pode surgir da tribo de Dan. Por quê? Quais são os motivos? Nós vemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 3 ao 8, que Deus assinala 144 mil judeus para pregar o evangelho na grande tribulação. É aí que os amilenistas, os que creem que a igreja passa pela grande tribulação, eles pegam aí os filhos de Jacó e aplicam à igreja, os nomes dos filhos de Jacó.
Porém, irmãos, ali está falando de Israel, não está falando da igreja. Igreja é igreja, Israel é Israel. Mas vamos lá, né? Deus assinala 144 mil. São 12 tribos, mas uma tribo é omitida. E essa tribo é a tribo de Dan. Apocalipse 7, versículo 3 a 8. Por que a omissão da tribo de Dan? Aí que Irineu, um dos pais da igreja do segundo século, ele crê, né, ele escreveu, né, um documento da era cristã, afirmando que o anticristo poderia surgir da tribo de Dan. E também concordando com a escritura, né, Apocalipse 7, versículo 3 a 8, Gênesis 49, versículo 17, Jacó lança uma profecia sobre Dan, que Dan seria uma víbora junto ao caminho, né? Então Dan, a tribo de Dan sempre foi uma tribo voltada à idolatria, está lá em Jeremias 8, versículo 15 ao 18. Então há uma possibilidade, eu não estou afirmando nada, tá? É válido salientar que eu estou dando uma possibilidade, segundo alguns teólogos, que o anticristo poderá surgir da tribo de Dan. Ele vai surgir de Israel, porém alinhado com Roma. Lógico, alinhado ali, possivelmente ali com a União Europeia, né? Tudo isso vai acontecer devido ali uma união dos países, né? Onde levantará 10 reis, desses 10 sobrarão 3 e 3 abaterá um, e esse um será o anticristo, o ditador mundial, né? Então não tem base, nós cremos que o anticristo será conhecido da igreja, né? Nós conheceremos sim Jesus Cristo na eternidade, Cristo com seus cabelos brancos como a lã branca, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhando como o sol meio-dia, da sua boca saindo uma espada aguda de 2 fios, vestes compridas, cinturão de ouro, pés como latão reluzente, como silver refinado numa fornalha. Conheceremos ele, sentaremos na mesa, porque ele vai servir a santa ceia, e naquele dia ele não vai sentar na mesa como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele vai sentar na cabeceira da mesa, como o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, que seriam então os 7 selos do Apocalipse. Nós estaremos com Cristo. Jesus diz em Mateus 8:11 que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Essa é a nossa visão assembleana, a nossa visão dispensacionalista. Agora vem a segunda pergunta, né? Quem será o falso profeta, o porta-voz do anticristo? Quem será esse homem, né? Todos nós sabemos que ele será um líder religioso, né? E nós sabemos hoje qual é a religião mundial aí que domina sobre os reis da terra. Nós sabemos aí, irmãos, que o anticristo ele não surgiu, mas a plataforma está preparada. João viu em Apocalipse 17:18 uma mulher montada na besta, né? E esta mulher, segundo o historiador David Hunt, ele acredita que essa mulher de Apocalipse 17:18 seja a Igreja Católica. Então, possivelmente, na grande tribulação, o líder religioso possivelmente seja um papa, porque jamais um papa ele entregará o bordão da igreja para qualquer líder religioso de uma outra denominação. Jamais haverá religião econômica. E quem é que prega o ecumenismo? Então, eu creio, segundo David Hunt, né, que ele crê que a mulher montada na besta seja a Igreja Católica. E diz a Bíblia, né, está aqui no meu livro, O Anticristo, a segunda pessoa da Trindade, estou aqui com ele na mão, está aqui que a mulher ela é rica,
A riqueza da grande meretriz, da Apocalipse 17, versículo 4, fala assim: a mulher está vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da prostituição. Você vê que a Igreja Católica é uma igreja milionária, né? É conhecida como a galinha dos ovos de ouro, principalmente quando ocorreu as indulgências, né? Quando o Papa Leão X estava arrecadando dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, né? E mandou um homem vender indulgência ali na Alemanha, né? Mandou ali um subordinado, e ali Martinho Lutero ficou revoltado com aquilo e surge então a Reforma Protestante com as 95 teses, né? Então ela é conhecida como a galinha dos ovos de ouro, ela é muito rica, né? A Igreja Católica é uma igreja que tem muito ouro, né? E muito dinheiro, né? Conhecido como a mulher rica, né? A mulher de escarlata, a riqueza da grande meretriz, né? Também nós vemos ali o cálice de ouro, né? Que está ali em Apocalipse 17. Quem é que usa o cálice de ouro? É evidente, né, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica ela usa o cálice de ouro aí em suas missas, né? Seus eventos especiais, né? E ali também fala das cores da mulher, né? Nós vemos ali que a mulher está vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, né? Aí vamos lá, né? A Igreja Católica usa dessas cores na indumentária dos seus líderes. Vamos lá: a lã de púrpura para os bispos, né? Tingida de escarlata para os cardeais, para a celebração dos eventos de Quaresma. Os conclaves na Sexta-feira Santa usam lã de púrpura. Os papas usam no Natal a indumentária de veludo vermelho. Os papas, para outras ocasiões, usam sarjas vermelhas. A batina é cor púrpura para os bispos e prelados. Os cardeais usam a indumentária e a cor da escarlata. E fala também das imundícias da mulher, né? Mãe das prostituições e das abominações, né? E tem um cálice cheio de sangue, né? Quem conhece a história sabe aí da Santa Inquisição, é conhecido como Santo Ofício, que muitas pessoas foram martirizadas aí nesse período aí do ano 311 até a Reforma Protestante. Nós vemos também aí muitos irmãos como os valdenses, os albineses, que foram martirizados à noite em São Bartolomeu, na França, que morreram muitos huguenotes, né, através do edito de Catarina de Médici. Vemos também aí muitos anabatistas sendo mortos por ordens do Papa. Então nós vemos aí as imundícias da mulher, né? Isso está no livro de David Hunt, A Mulher Montada na Besta, né? Eu particularmente acredito que a segunda besta que leva a adoração à primeira besta seja então um líder religioso da Igreja Católica, né? O Papa. E o dragão, quem será o dragão? O dragão é Satanás, não resta dúvida, né? Assim como há a Trindade Celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, há a Trindade Satânica também, né? O dragão, o falso pai, o anticristo, o falso filho, e o falso profeta, o falso Espírito Santo. Eles atuarão no período sombrio da grande tribulação por 7 anos, mas nesse momento a igreja se encontrará no céu com Cristo nas bodas do Cordeiro. Logo após a grande tribulação, né, haverá o Armagedon, mas antes da grande tribulação ocorrerá o arrebatamento. A palavra arrebatar no grego significa harpazo, que quer dizer tomado à força. Seremos tirados antes do período sombrio da grande tribulação. Passaremos pelo tribunal de Cristo, onde receberemos as coroas
os galardões, coroa do gozo, coroa da vida, coroa da vitória, coroa incorruptível, coroa da justiça, e logo após adentraremos as mansões celestiais para participar do casamento de Cristo com a igreja. Não seremos mais noiva, mas esposa do Cordeiro. Então nós, assembleanos, não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Ela será arrebatada antes da grande tribulação e levada para o céu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. Espero que você tenha entendido essa mensagem. O nosso objetivo aqui não é atacar ninguém e nem contestar nenhum teólogo aí da internet, está citando o nome de hipótese alguma. Está bombando na internet aí essa questão aí, que a igreja passará pela grande tribulação. Mas o nosso dever, eu como pastor assembleano, escritor de 22 livros, eu jamais poderia deixar de esclarecer para os meus internautas, para os meus irmãos, para os irmãos da nossa igreja e também para aqueles que estão no meu canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, essas dúvidas que estão permeando a mente de nossos irmãos. Eu estou aqui com os 2 livros, Escatologia Descomplicada, Conhecendo o Apocalipse nos Tempos do Fim, em ordem cronológica, de minha autoria, 2ª edição,